Meus senhores e minhas senhoras, sejam bem-vindos ao Centro Cultural de Belém e à cerimónia de entrega da Bolsa José Manuel de Melo 2024 Empreendedorismo. Peço-vos o favor de tirarem o som dos vossos telemóveis para que possamos iniciar com tranquilidade. Vamos, então, dar início à nossa cerimónia. A Fundação Amélia de Melo, com base na experiência das 3 edições dos Prémios Alfredo da Silva, reforçou a aposta na investigação que se realiza em Portugal. As bolsas de investigação da Fundação Amélia de Melo são atribuídas anualmente, cada uma no valor de 150 mil euros. São o reflexo de uma forte ambição e um forte compromisso com a investigação em Portugal, destinada a investigadores dentro e fora das universidades, focados na transformação do tecido empresarial nacional. A Bolsa José Manuel de Melo Empreendedorismo surge em parceria com o BCSD Portugal e vem reconhecer investigadores com projetos originais nas áreas da sustentabilidade e da descarbonização. É um novo capítulo num legado baseado nos 3 prémios de investigação criados no contexto das comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva. Como não pensar no futuro ao referir os prémios de investigação? Investigação, outra aposta de Alfredo da Silva, o estar sempre na crista da onda do que de melhor se fazia na Europa e no mundo. Ao premiar excelentes projetos e candidaturas, a Fundação Amélia de Melo quer também sinalizar perante a sociedade este objetivo de aposta nos investigadores que desenvolvem o seu trabalho em instituições portuguesas. Compreende aquilo que é a certeza da ponte entre o passado e o futuro, porque é o futuro. É o futuro na investigação, é o futuro na educação, é o futuro na juventude, é o futuro na criação de um país que obedeça ao princípio de mais e melhor. Juntos, continuaremos a honrar o legado de Alfredo da Silva, avançando com determinação e visão. O futuro de Portugal será moldado por aqueles que ousam sonhar alto, que abraçam a mudança e que transformam desafios em oportunidades. Vamos construir um país onde a inovação e o empreendedorismo são os pilares de um crescimento sustentável e significativo. Bolsa José Manuel de Melo. Convidamos para a intervenção de abertura Vasco de Melo, presidente da Fundação Amélia de Melo, a quem passo a palavra. Muito bom dia a todos. Queria-lhes dar as boas-vindas a este evento para nós tão significativo. Vossa Excelência, o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Sra. Secretária de Estado da Justiça, Doutora Maria José Barros, digníssimos senhores reitores das universidades portuguesas, membros da família, minhas senhoras e meus senhores. No contexto das comemorações dos 150 anos do nascimento do meu bisavô Alfredo da Silva, que decorreram nos anos 2000 e 2021, a Fundação Amélia de Melo, Amélia da Silva de Melo, lançou uma iniciativa de apoio à investigação científica realizada em instituições portuguesas em 3 áreas de conhecimento que consideramos relevantes para a nossa vida futura.
Esta iniciativa teve como destinatários investigadores, integrados ou não nas universidades e institutos politécnicos do país, e visava apoiar a realização de um projeto de investigação que podia estar ou não ligado à elaboração de provas de grau universitário. Os temas das áreas podiam incidir sobre o passado, sobre a história desses domínios, sobre os desafios que se colocam ao seu desenvolvimento e ainda as condições humanas e sociais em que ocorreram e devem vir a desenvolver-se. A Fundação convidou o BCSD Portugal, a Cotec Portugal e a Universidade Nova de Lisboa para serem parceiros desta iniciativa nos vários temas, respectivamente do empreendedorismo, da inovação, tecnologia, mobilidade e indústria e, por último, da sustentabilidade na saúde. Neste momento, passados 3 anos, considerando o balanço positivo que fazemos após a atribuição de 9 prémios, a Fundação entendeu que fazia sentido abrir uma nova página com um investimento virado para o futuro mais próximo da atualidade. Neste quadro, foram feitos alguns ajustamentos no objeto dos estudos e associamos nomes de personalidades marcantes da sociedade portuguesa e que tiveram um papel de excepcional importância na vida da Fundação. Assim, decidimos concretizar uma nova política com maior investimento para um patamar diferente e associando os nomes de personalidades de caráter marcante da nossa família, como foram Amélia da Silva de Melo, Jorge de Melo e José Manuel de Melo. Realçamos uma ligação com personalidades que tiveram particular destaque ao longo da sua vida, quer quanto ao seu significado na nossa família, quer ainda, e mais importante, em termos de liderança, de impacto no país, também decorrente das opções em domínios concretos que assumiram ao longo das suas vidas. Mereceu consenso manter as áreas do empreendedorismo e da indústria. E, por outro lado, uma vez que já existe a Bolsa CUF Dom Manuel de Melo na área da saúde, resolvemos passar a intervir em temas da inovação social. Manteremos os parceiros atuais dos prémios Alfredo da Silva, ou seja, o BCSD Portugal para o empreendedorismo, a Cotec Portugal para a indústria. Na categoria Inovação Social, iremos contar com a colaboração ativa da nova School of Business and Economics. Antes de terminar, uma palavra muito especial de agradecimento à Presidente do Júri, professora Teresa Ponce de Leão, aos restantes 4 membros do Júri, numa equipa inteiramente feminina, e ao BCSD Portugal, na pessoa da sua Secretária-Geral, Engenheira Filipa Pantaleão, pelo magnífico contributo que deram. Acreditamos na Fundação Amélia da Silva de Melo e permitam-me também dizê-lo na nossa família que esta nova política de investimento tem lógica e faz sentido como sinal para a sociedade do nosso enorme compromisso para o reforço do investimento na investigação que já acontece em Portugal. Deve também ser salientado que é coerente com os fins e objetivos da Fundação, os quais atribuem relevante importância à área da educação. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que é um exemplo de filantropia de impacto social e com um retorno expectável significativo para o bem comum. Muito obrigado. Obrigada, Vasco de Melo. Como parceiro da Bolsa José Manuel de Melo, o BCSD Portugal organizou e fez a gestão do processo de candidaturas. Assim, convidamos agora a usar da palavra Filipa Pantaleão, Secretária-Geral do BCSD Portugal. Bom dia a todos. Bom dia, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Fundação Amélia de Melo, Sra. Secretária de Estado, Srs. Presidente do Júri, Sra. Presidente do Júri, Srs. Reitores e todos os presentes. É uma honra o BCSD estar aqui e, em nome do nosso Presidente, venho agradecer a todos esta participação.
O BCSD Portugal é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2001 por vários empresários visionários em Portugal que entenderam que a sustentabilidade ia ser um tema do futuro e um tema para o futuro, dos quais destaco o Dr. Vasco de Melo, presente nesta sala, e é um orgulho poder continuar a desenvolver em conjunto a lógica sustentável em Portugal e a responsabilidade corporativa, que é por isso que nos reúne aqui hoje. A associação faz parte da rede internacional World Business Council for Sustainable Development, que reúne as maiores empresas para trabalhar em prol de soluções sustentáveis e inovadoras, que é também o que procuramos fazer com este prémio. Uma das linhas de atuação do BCSD Portugal é a procura de sinergias e estabelecer parcerias com as empresas para, de forma conjunta, criarmos soluções reais para os problemas atuais que temos em cima da mesa. Temos o conhecimento e o currículo necessário para ajudar no desenvolvimento de projetos colaborativos, envolvendo e mobilizando o tecido empresarial português em prol da sustentabilidade. Esta iniciativa tão importante é uma delas. A implementação bem-sucedida destas soluções não só contribui para a redução dos gases com efeito de estufa, mas também promove a criação de empregos verdes e de uma economia sustentável. Nesta era marcada pela urgência das mudanças climáticas, estas iniciativas que promovem a sustentabilidade e a descarbonização são cruciais. Assim, as bolsas de investigação, como a que hoje estamos aqui a representar, desempenham um papel fundamental ao impulsionar projetos inovadores que visam não só mitigar o efeito das alterações climáticas, mas também promover um modelo económico sustentável e verde. Em última análise, as bolsas de investigação desempenham um papel vital na aceleração da transição para a economia mais sustentável e na construção de um futuro mais resiliente às mudanças climáticas. Ao investir em projetos inovadores que promovam estes fatores, estamos a investir no bem-estar do planeta e das gerações futuras. Tem sido uma grande honra para o BCSD Portugal ser parceiro desta iniciativa ao longo dos anos. Parabéns à Fundação, à família e desejo de contínuo sucesso. Obrigada. Muito obrigada, Filipa Pantaleão. Convidamos agora a usar da palavra Teresa Ponce de Leão, presidente do júri da Bolsa José Manuel de Melo, que nos vai apresentar o balanço desta nova iniciativa da Fundação Amélia da Silva de Melo. Bom dia a todos. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Senhora Secretária de Estado da Justiça, magnífico Reitor, Senhora Secretária-Geral da BSCD, Sr. Secretário-Geral da Fundação Amélia de Melo, Engenheiro Jorge Quintas, restantes membros da família Melo, colegas de júri e minhas senhoras e meus senhores. Foi com muita honra que presidi ao júri que avaliou as candidaturas de onde saíram os projetos agora premiados. Tenho que, nesta primeira mensagem, deixar aqui uma nota de agradecimento ao fantástico júri, constituído por mulheres, à Ana Casaca, à Filipa Pantaleão, à Madalena Freire de Andrade e à Susana Carvalho. De facto, foi uma equipa, não nos juntamos muitas vezes, mas quando nos juntamos, o resultado foi produtivo. Referindo-me ao prémio José Manuel de Melo, tratou-se de uma chamada para candidaturas para a atribuição de uma bolsa de investigação através de uma iniciativa conjunta da Fundação Amélia de Melo e da Business Council Sustainability Development. Eu gostava de deixar aqui uma nota que este, de facto, e como já ouvimos aqui hoje, é um sinal para a sociedade e para os nossos governantes da importância da investigação para a tomada de decisões, quer sejam empresariais, quer sejam de políticas públicas. Assim foi emanado da COP27, no Acordo de Glasgow, onde está lá bem patente a importância da investigação e da ciência para o desenvolvimento da nossa sociedade. A Fundação Amélia de Melo e a BSCD têm já uma tradição de vários anos neste nobre propósito de incentivar a inovação e o empreendedorismo para a sustentabilidade em estreito compromisso com a investigação. A versão deste ano, como já foi aqui referido pelo Presidente da Fundação, tem a particularidade de atribuir uma bolsa mais generosa de 150 mil euros para o projeto vencedor. Segundo o regulamento, as candidaturas e os projetos premiados devem ser originais, ser trabalhos de investigação
numa fase de prova de conceito. Portanto, com vista à implementação do resultado dessa investigação, com aplicações em Portugal e que contribuam, neste caso, este projeto, esta Bolsa de Empreendedorismo, tem também a obrigação de contribuir para a descarbonização e para a transição energética. Neste concurso concorreram 57 projetos, quase todos elegíveis para as regras do regulamento. As candidaturas foram avaliadas segundo 3 critérios: excelência, inovação, impacto e implementação. Os critérios foram previamente definidos e densificados em 9 subcritérios, e devo dizer que a avaliação do júri foi bastante uniforme, o que nos trouxe seguramente alguma confiança na justiça da entrega do prémio. Os projetos de investigação apresentados centraram-se na área científica da sustentabilidade, como era o objetivo, com foco na descarbonização, transição energética e também economia circular. Não esquecendo que a economia circular, ao avaliar um determinado processo e ao reduzir o uso de recursos, também contribui para a descarbonização. Os projetos vencedores foram 3, 2 que mereceram menções honrosas e o ganhador. A segunda menção honrosa foi atribuída ao projeto Citizen, que desenvolve uma solução holística e integrada para a descarbonização e renaturalização das cidades através de recursos a dados geoespaciais e inteligência artificial, e tem em vista o cálculo da pegada de carbono e a análise de ciclo de vida para de variados processos que ocorrem nas cidades. A avaliação é feita para qualquer operação, como já referi, através do desenho de uma ferramenta baseada em gêmeos digitais, do espaço construído e do espaço natural, com monitorização permanente dos resultados. A primeira menção honrosa foi atribuída ao projeto SUS CO2, que pretende desenvolver uma nova via catalítica para a valorização do CO2, transformando um resíduo poluente em produtos químicos e úteis e de valor acrescentado, com vantagens para a economia e, simultaneamente, reduzindo a dependência dos combustíveis fósseis e contribuindo, portanto, para a descarbonização. O prémio vencedor, designado CCU Taylor, trata-se de desenhar um serviço de otimização de Carbon Capture and Use, portanto, a utilização e captura de CO2, à medida do contexto industrial em que se aplica. Portanto, também, e daí o Taylor, é feito, desenhado especificamente para um determinado processo, centrando no desenvolvimento de software modular que se adapta às necessidades do processo, e daí o nome CCU Taylor. Para concluir, sublinho que vivemos momentos simultaneamente difíceis, muito difíceis, na nossa sociedade, no nosso planeta, mas também desafiantes. Temos nas nossas mãos a transição energética, a transição digital, mas também a transição justa. Como vimos e como podemos constatar por este concurso, mas também olhando para a nossa sociedade científica e de investigação, ideias para construir soluções há muitas, entre os portugueses, e não só, mas estamos a falar de Portugal. E este prémio, que é um legado de Alfredo da Silva, o prémio José Manuel de Melo e suas candidaturas, assim o demonstram, pela diversidade de soluções que foram apresentadas. E aqui gostava de deixar uma palavra de incentivo aos projetos não vencedores. Não desistam, persigam os vossos objetivos. Não poderia deixar de usar esta oportunidade sem uma breve palavra para a minha instituição, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que também é o serviço geológico do nosso país. É uma casa de ciência, onde as ideias são muitas, mas são geridas estrategicamente para garantir que desenvolvemos conhecimentos em linha do que ficou definido na COP27, mas já o fazíamos antes, para que desenvolvemos conhecimento para apoio à transição energética, à descarbonização,
gerindo e alavancando o conhecimento do nosso território, fazendo a gestão dos recursos do nosso território, sejam eles renováveis, através da construção do conhecimento em novos materiais, bioenergia, energia no edificado urbano, novos vetores energéticos e economia circular. E também nos recursos geológicos, e uma chamada de atenção para a importância das matérias-primas críticas, tão pertinente e tão importante para a transição energética. Trabalhamos para colocar a ciência ao serviço das políticas públicas e da economia, em estrita colaboração com o conhecimento mais avançado dos nossos pares a nível europeu e mundial, na European Energy Research Alliance, na Agência Internacional de Energia, nos Eurogeosurveys, e uma palavra que nos motiva é que, ao colaborarmos, conseguimos melhores soluções e crescemos também. E a prova desta participação internacional fez-nos crescer no LNEG. Fazemos-lo em perfeito alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a Governança para o Ambiente e Sustentabilidade, o ESG, onde a responsabilidade na gestão é importante, mas também a responsabilidade nos financiamentos. E a este respeito, gostava de referir também que trabalhamos junto das Nações Unidas para o desenvolvimento de uma ferramenta que já tem os seus pontos de referência, já tem as suas especificações, falta implementá-la recorrendo à inteligência artificial, que se chama United Nations Resource Management Systems e que vai dar importantes indicadores para a decisão dos projetos e também para o financiamento dos projetos, em particular as fontes de financiamento. E em linha com os Objetivos da 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais uma vez, e para terminar, muito obrigada por esta oportunidade. Ganhei muito, aprendi muito penso ser de facto, uma iniciativa de elevado mérito para o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras, Teresa Ponce de Leão. Peço então que tome o seu lugar na plateia, como está a fazer, e chegou o momento de procedermos à entrega dos diplomas aos premiados. Peço que subam ao palco Vasco de Melo e Manuel Alfredo de Melo, da Fundação Amélia de Melo, e Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Começo por chamar ao palco Pedro André Teixeira de Rezende, que recebe a menção honrosa pelo projeto Citizen, Solução para a Descarbonização e Renaturalização das Cidades. Chamo agora ao palco Olívia Salomé Pinto Soares, que recebe uma menção honrosa pelo projeto SUS CO2 rumo à circularidade do carbono, conversão sustentável de CO2 para combustíveis e químicos. E tempo agora para o projeto vencedor, atribuído a Pedro Simão Freitas de Mendes, que ganha a bolsa José Manuel de Melo com o projeto CCU Taylor, mas que infelizmente, por motivos de força maior, não pode estar connosco nesta manhã. Peço então que suba ao palco para receber o diploma Isabel Marrucho, presidente do Centro de Química da Universidade de Lisboa. Recebe então o prémio o diploma pelo projeto CCU Taylor, projeto de otimização de processos de captura e conversão de CO2 à medida do contexto industrial. Muito obrigada a todos. Peço agora a Vasco de Melo, Manuel Alfredo,
que se sentem nos seus lugares. Muito obrigada por o fazerem. Peço que possamos visualizar então agora um vídeo que nos acabou de deixar esta manhã o líder do projeto Vencedores. Vamos então ver e escutar Pedro Simão Freitas Mendes com a apresentação do projeto CCU Taylor. Bom dia a todos. É com muita pena que não posso estar aí presente hoje, mas não gostaria de deixar passar esta oportunidade de, por um lado, agradecer à Fundação Amélia de Melo por esta bolsa, que nos vai permitir investigar a captura e conversão de CO2 e adaptá-la ao contexto industrial. Também gostaria de explicar um pouco melhor a motivação por trás desta ideia. Esta é o futuro das nossas fábricas, das refinarias. O que vemos aqui é a última visão dos nossos cientistas para uma fábrica completamente neutra em carbono, dando uma visão da possível circularidade da nossa economia. Nós vemos do lado esquerdo, a amarelo é todo um conjunto de painéis solares necessários para gerar eletricidade para esta fábrica, além de, ao lado direito, as eólicas. A fábrica ocupa um espaço relativamente pequeno do necessário para produzirmos os nossos produtos de forma neutra e sustentável. No entanto, a realidade hoje é bastante diferente. O que nós temos hoje são refinarias clássicas em que mais de metade do produto é combustível que é queimado e gera CO2 e em que apenas utilizamos uma pequena parte para produzir bens de consumo úteis como plásticos e medicamentos. No futuro, a ideia é que a percentagem de combustíveis baixe drasticamente apenas para os estritamente necessários, como o jet para aviões ou os combustíveis para a navegação marítima, e nos foquemos em produzir de forma neutra em carbono, polímeros a partir de resíduos de plásticos e produtos de química avançada que dão origem aos medicamentos a partir da biomassa. Até lá há muito que fazer e para isso vamos nos concentrar no principal agente das mudanças climáticas, que é o CO2. Qual é o desafio? Estas são as fábricas atuais, muito diferentes do que vimos anteriormente. Aqui o espaço é pouco, os processos estão otimizados e precisamos então de encaixar os novos processos para captura e conversão do dióxido de carbono na infraestrutura existente. Vou dar uma pequena visão do que existe. Existem vários tipos de processos para captura, mas nenhum deles também é perfeito. Existem processos como o calcio looping ou de membranas que são mais eficientes, mas estão menos desenvolvidos do ponto de vista industrial. E, portanto, temos dois desafios à nossa frente. Por um lado, utilizar as infraestruturas existentes e melhorá-las, torná-las praticamente neutras em carbono, e, por outro lado, escolher os processos mais adaptados para o fazer. Para isso, no CCU Taylor, vamos utilizar modelos destes processos que têm sido estudados pelos nossos colegas no técnico e em outras universidades ao longo dos últimos 10 anos. Temos conhecimento fundamental sobre como funciona e iremos desenvolver modelos computacionais sobre esses processos. A seguir, vamos gerar todas as alternativas possíveis com base na fábrica que existe. Ou seja, esta é uma fábrica de cimentos, uma fábrica de medicamentos, para todos os tipos de fábricas. E poderemos então avaliar qual o custo da implementação de processos de neutralidade carbónica. No entanto, isto não chega, e por isso gostaria de dar um pequeno exemplo. Se formos secar as mãos de seguida a uma casa de banho, qual é que é a alternativa que tem menor pegada de carbono? Bom, nós em casa utilizamos toalhas, os secadores das mãos parecem uma boa opção, mas a alternativa com menor pegada de carbono é, de facto, as toalhas de papel no contexto de uma casa de banho pública. Porque, por exemplo, as toalhas de mãos terão de ser lavadas com frequência e isso implica um transporte também, que neste caso foi considerado com combustíveis tradicionais. Assim, é muito importante, além de calcular o custo, calcular o impacto, de facto, que um determinado processo tem em termos ambientais e de neutralidade de carbono. Por isso, o CCU Taylor incluirá outras camadas, como a avaliação ambiental e um otimizador que nos permitirá dizer qual a melhor relação custo-benefício em termos de impacto ambiental para aquela empresa, para aquela fábrica, tendo assim um processo
de CCU à medida da fábrica e à medida das necessidades de cada empresa. Obrigado a todos pela vossa atenção. Esta é a ideia do CCU Taylor e estaremos cá nos próximos 3 anos para a implementar, para a desenvolver no técnico e com a parceria da Fundação Amélia de Melo. Muito obrigado a todos. Foi então a apresentação do projeto vencedor CCU Taylor de Pedro Simão Freitas Mendes. Convido agora a usar da palavra Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que irá fazer a intervenção de encerramento da nossa cerimónia. Senhora Presidente da Fundação Amélia de Melo, Senhora Secretária-Geral da Business Council for Sustainable Development, Portugal, demais elementos responsáveis pela Fundação Amélia de Melo, família aqui presente, Senhora Presidente do Júri, peço desculpa, esqueci-me da Senhora Secretária de Estado da Justiça. Eu queria começar por um cumprimento muito especial ao premiado. Não pôde chegar, por razões alheias à sua vontade, de transporte, felizmente não de saúde, o investigador Pedro Simão Freitas Mendes, mas sobretudo toda a equipa, porque o líder é fundamental, mas a equipa não é menos. E depois há as 2 menções honrosas nas pessoas dos investigadores principais, Pedro Teixeira de Rezende e Olívia Pinto Soares, extensível também às suas equipas. Caríssimos investigadores, empresários, amigos, vamos começar pelo princípio. E o princípio chamou-se Alfredo da Silva. Estamos aqui em homenagem ao legado de Alfredo da Silva. E para simplificar, Alfredo da Silva significa visão. Teve visão para além do seu tempo. Viu a médio e longo prazo. Construiu a médio e a longo prazo. E o grupo que construiu, que passou de um século para outro, e depois desse século para outro século, mas na sua vida de um século para outro, foi um grupo que soube compreender as mudanças na sociedade portuguesa no domínio estritamente social, no domínio industrial, no domínio empresarial. Uma vez que não reduziu o seu campo de atividade apenas à indústria, embora baseado sobretudo na indústria. Se passarmos para um segundo momento histórico, encontraremos Amélia de Melo. E Amélia de Melo é uma espécie de elo de ligação entre o pioneiro e a geração que tem um papel determinante em termos executivos. Mas, além disso, é também alguém devotado à preocupação social. O grupo CUF, desde muito cedo, é visitar ainda hoje o que existe de estruturas testemunhas desse passado, se preocupa com a componente social daquilo que era um agregado de famílias, de pessoas, de protagonistas económicos, mas que era muito mais do que isso. Era uma comunidade social abrangente que cobria todos os domínios das valências da saúde, da educação, do que chamaríamos hoje solidariedade social. Faz sentido, portanto, o Prémio Amélia de Melo. Fez sentido a Fundação quando foi criada em 64. Perguntamos, mas porquê 64? Se olharmos com atenção, 64 significa um período de crescimento acelerado da economia portuguesa, mas também a irrupção de questões sociais decorrentes desse crescimento, visíveis a partir de metade dos anos 60. Faz sentido uma fundação que nasceu, sobretudo, com preocupações sociais.
Segue-se a geração que eu disse executiva, tendo por grandes protagonistas dois irmãos, sobretudo eles, Jorge de Melo e José Manuel de Melo. Um centrado na indústria, o outro centrado no desenvolvimento de novas atividades empresariais. São domínios inseparáveis. Uma das características do grupo era, aliás, reunir em grupo os gestores, os técnicos, os elementos mais qualificados desse grupo e que se foi alargando progressivamente. E dessa escola de formação saíram protagonistas, quer do período histórico então em curso, quer do período subsequente a 74. Recordemos vários governantes do período democrático e temos aqui a sorte de ter entre nós, eu costumo dizer que praticamente eterno, o Dr. Luís Barbosa, que foi protagonista político no início dos anos 80. Mas tivemos um exemplo completamente diferente da única mulher que foi Primeiro-Ministro em Portugal, a engenheira Maria Lourdes Pinto da Silva, e foi candidata presidencial. Para mostrar a diversidade das formações e também dos impulsos inovatórios decorrentes de um espírito de corpo. Faz sentido que haja um prémio, sobretudo centrado na indústria, com o nome de Jorge de Melo. Faz sentido que haja um prémio centrado no caráter, no dinamismo empresarial sustentável, com o nome de José Manuel de Melo. Ora bom, o que é que isto significa hoje? Haver uma fundação que nasce em meados dos anos 60, com uma preocupação, sobretudo social, mas que não abandona com um prémio de inovação social, será entregue em 26. E que continua um legado, nomeadamente em duas áreas. A da sustentabilidade empresarial e a da indústria e dinâmicas acopladas. Significa que aquilo que foi pioneiro há já mais de um século, continua pioneiro. Quando pela primeira vez se falou na ideia destas bolsas, em 2020, 19, 20, e depois arrancaram, o país estava a mudar, e passava a haver um consenso que não tinha existido na sociedade portuguesa. Aliás, vários consensos. Um consenso criado antes do equilíbrio das finanças públicas. Mas outro consenso, a de que o desenvolvimento sustentável suporia, além do crescimento, suporia a inovação e suporia a inovação preocupada com a sustentabilidade. Que era uma dimensão, não era estritamente económica nem social, era também ambiental. Se é que há fronteiras entre as três realidades. Mas também nascia um consenso quanto à importância da investigação. Sem investigação, sem valorização dos recursos humanos mais qualificados, não haveria inovação. Sem inovação não haveria competitividade. Produtividade, competitividade, crescimento, e sem a preocupação da sustentabilidade não haveria a previsão daquilo que era fundamental no diálogo intergeracional e para o futuro. Estava-se já em plena transição digital e em plena transição energética. E o país percebeu que eram questões de regime. Os governos podiam mudar, as personalidades podiam mudar, mas era inevitável apostar nestas perspectivas e ter um papel liderante nestas transições. Não é este o ponto de vista.
exatamente idêntico do outro lado do Atlântico. Há muito que é a transição digital, não é ainda a transição verde. Depende dos momentos e das circunstâncias. Mas na Europa é. E a Europa constituiu-se um campeão da transição verde, da transição ecológica, ambiental, e quis apanhar o comboio e ir mais longe, e quer ir mais longe na transição digital. E Portugal quis ter aí um protagonismo específico no quadro da União Europeia. Não apenas. Não esqueçamos que o Secretário-Geral das Nações Unidas é desde sempre um defensor destas transições. Com mais sucesso umas vezes, com menos sucesso outras vezes. Mas sempre lutando por elas. Um português, naquela posição. Recordemos que os portugueses com posições internacionais sempre lutaram por estas mesmas causas. O Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. E agora coincide a entrega destes prémios com a designação para Presidente do Conselho Europeu de mais um português, o antigo Primeiro-Ministro António Costa. Com a possibilidade e também a responsabilidade e a qualificação para ter um papel medianeiro, quer nas relações transatlânticas, quer dentro da União Europeia, muito focado nestas perspectivas. Entretanto, a sociedade portuguesa mudava. Multiplicavam-se os prémios. Este prémio é fruto da conjugação de várias entidades. Da Academia, de uma entidade que tem tido um papel pedagógico fundamental no domínio empresarial, da Cotec, ligada também, desde a sua criação, com o Presidente Jorge Sampaio, à presença da República Portuguesa, mas também a Espanha e a Itália, e agora em véspera de se alargar à Grécia. E esta mancha de óleo vai-se expandindo. E o eterno problema da aposta na investigação, que era duplo: mais recursos para a investigação, maior parceria entre o público e o privado e, sobretudo, maior ligação entre a investigação dita pura e a aplicada, está a conhecer agora um outro consenso que quebra um bocadinho a visão de Torre de Marfim de algumas academias, que são os doutoramentos nas empresas. E há novas entidades, a Business Roundtable, por exemplo, que surgem a completar uma teia de sociedade civil que faz com que não apenas esteja a aumentar o investimento privado em investigação, invertendo a lógica tradicional, que era 2/3 público, 1/3 privado, agora estamos a caminhar para 2/3 privado, 1/3 público, mas fomentando, como disse muito bem a Presidente do Júri, as potencialidades daquilo que é público em parcerias com a sociedade civil, interna e externamente, porque o universo da investigação é um universo cosmopolita, é universal. E os nossos investigadores apresentam projetos cada vez mais qualificados e com maior sucesso interno e internacional. É muito impressionante comparar o que era o panorama há 20 anos, há 10 anos e há 5 anos. Ainda há insuficiências, mas já temos números ao nível da média europeia e aqui e ali acima da média europeia em doutoramentos. No papel da mulher nos doutorados. Na viragem da qualificação para a vida empresarial e social. Isto está a acontecer. Isto é uma viragem de cultura cívica, de que o país, aliás, se não dá conta muitas vezes. Não tem exata noção.
da importância do que está a mudar a inúmeras empresas pelo nosso país fora. Grandes empresas, mas também mid-cap, quer dizer, médias grandes, médias e pequenas empresas. Ao mesmo tempo que o modelo de desenvolvimento se virou para fora, com a universalização, com a sofisticação das exportações e com a diversificação da intervenção externa. Isto é um fenómeno com menos de 25 anos, com menos de 30 anos, que está em curso, que está a acelerar. Ainda é curto porque a competição é aguda, mas está a dar-se num contexto particularmente difícil, que tem sido o contexto crítico internacional. Ora, é neste contexto, que é aquele em que vivemos, que uma das componentes fundamentais tem a ver com as nossas obrigações enquanto membros das Nações Unidas e da União Europeia, com a Agenda 2030, com o Pacto Ecológico Europeu, com os compromissos que assumimos e que queremos antecipar no quadro da descarbonização, da neutralidade carbónica. Estes prémios são o retrato e os premiados, e os trabalhos premiados e os projetos premiados são o retrato desta mudança de cultura cívica. Porque quer o vencedor, que é nitidamente portador de um projeto que junta a investigação mais teórica, mais pura, a uma preocupação instante com a utilização, reutilização do carbono capturado, em termos industriais. E a capacidade de fazer o fine-tuning relativamente a cada projeto. E esse é um dado novo. Porque já há empresas que estão a capturar carbono e a utilizá-lo. Mas não como projeto central e não com a capacidade de avaliação e de ajustamento às circunstâncias do objetivo visado. Mas isso aplica-se também àquilo que são os projetos que mereceram as menções honrosas. Porque desde a transformação sustentável de resíduos poluentes em combustíveis e alternativa aos combustíveis fósseis, até à preocupação social com as cidades, que é outro dossiê crucial deste tempo. A metropolização e a urbanização e, portanto, as implicações em termos energéticos, exigindo uma corrida contra o tempo, de que não podemos prescindir, em que temos condições de liderança, ou de quase liderança, e que não podemos deixar cair. Em suma, há aqui um contínuo. E este contínuo significa um elogio a um pioneiro, a um legado, a uma família e a sucessivas gerações. Porque para cada tempo encontra as respostas adequadas, ajustadas a esse tempo. E estas respostas são ajustadas a este tempo. Não são as únicas. Há outras que também são preocupação vossa. Mas esta é uma preocupação fundamental. Investir em investigação. Investir em inovação. Temos uma natural propensão para os domínios em que se está a investir e em que se está a inovar. Temos de fomentá-la. E temos de fomentá-la em espírito de regime. Com qualquer solução política, com qualquer governo, com qualquer composição parlamentar, é a própria natureza das coisas que está a impor, a partir da sociedade civil, esta mudança de cultura cívica.
Por isso, eu recordo, louvando Alfredo da Silva, mas elogio igualmente os seus sucessores por estarem à altura do pioneiro que ele foi. Muito obrigado. Muito agradecemos a intervenção de Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Chegamos assim ao final da primeira cerimónia de entrega das bolsas de investigação da Fundação Amélia de Melo. Resta-me agradecer a todos a vossa presença. Muito obrigada e um excelente dia para todos.